todos, fiquem bem atentos. E depois que a gente fizer a reunião, nós vamos ouvir relatos de como está a nossa escola bíblica após esse nosso grupo. Logicamente, as pessoas que já participaram e já participam há mais tempo. Os nossos amados irmãos que estão entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. E eu continuo a dizer que a nossa escola bíblica no Brasil nunca mais vai ser a mesma, viu? Nunca mais. E temos pessoas capacitadas nesse grupo, pessoas que colocam ideias, pessoas que colocam as chamadinhas da escola bíblica, tudo para poder, tudo entretenimento para poder, vamos dizer, melhorar. A irmã está dizendo que tem irmãos que não estão conseguindo entrar, né? Mas eu não estou vendo aqui o ícone dessa pessoa. Agora estou começando a ver. Aí agora, como eu vou começar a apresentar, eu não vou mais poder aceitar as pessoas, porque eu não vou ficar tirando da tela direto. Então, eu dei, eu dei, por exemplo, tolerância de 1, né? Comecei 1,12, 1,18 para 1,5, já é 1,50. Os irmãos compreendem, né? Sim. Pronto. Então vamos lá, meus irmãos. Olha, é bem rápido porque também nós não podemos demorar por conta do só aceita 1 hora a reunião, aí tem que recomeçar tudo de novo. Por isso que nós hoje vamos passar bem rápido. Pronto. Os irmãos estão vendo aí a apresentação ou não? Amém. Sim. Pronto. Sim, Está escrito o roteiro aí? sim. Pronto. Pois vamos lá. E daqui deveria ser uma reunião de pelo menos 2 horas para a gente ir debatendo. Se os irmãos depois podem sugerir no grupo, que os que não participaram perderam e que eles, né, tentem entrar. Se puder, a gente sabe que alguns estão no trabalho, mas outros às vezes nem estão, né? Então, meus irmãos, o professor da EBDC, papel e desafios. Nós vamos aprender um pouco quem é o professor da escola bíblica, o seu papel, os seus desafios. O superintendente também precisa saber quem é o professor, com qual professor ele está lidando, qual a maneira que ele deve entrar, vamos dizer assim, na metodologia dele para que possa melhorar, se você acha que não está do jeito que é para ser. Então, o superintendente tem que dar essa abertura. O professor da EBD, seu papel e seus desafios. Quem é o professor da EBD? Queria agora pedir que um irmão ou irmã, por gentileza, leia. O professor da EBD. Primeiro, quem é, meus irmãos? Vamos lá, irmão. Arleno, leia aí quem é. É alguém vocacionado, aptidão, chamamento, talento natural. Pode continuar. Romanos 12:7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Pronto. Professor que está desocupado, ele deveria estar atento ao grupo nessa hora, por exemplo, para poder estar ensinando, aprendendo, sim ou não? Sim. E, irmãos, esse professor vocacionado, ele prepara bem a sua aula. Esse professor vocacionado, ele prepara uma dinâmica. Lembremos que uma escola bíblica, seja ela de qualquer que seja a faixa etária, se não tiver uma dinâmica, pode crer que fica como uma escola bíblica morta. E nós temos esse grupo que ele apresenta dinâmica, sugestões de dinâmica, e na verdade é uma benção. Essa vocação, ela leva o professor a, não, a pensar, hoje eu vou levar um saco de pirulito para os meus alunos, vou fazer lá umas dinâmicas, principalmente se for crianças, se for adolescente que gosta disso, vai chamar a pessoa para na próxima aula estar presente, porque gostou da maneira que o professor conduziu a aula. A maneira que o professor conduz a aula é algo primordial para que o seu aluno não falte. Os irmãos concordam?
Amém. Algumas Sim. características que ajudam a identificar um professor vocacionado. Ele precisa ser sociável. O que é isso, meu irmão? Olha, irmão, eu estou correndo contra o tempo, viu? O que é isso, meu irmão? Ser sociável. É uma pessoa que, vamos dizer assim, lá na sociedade, ele não simplesmente é fechado, mas tem mais. Ele chega na igreja já é dando a paz do Senhor para todo mundo. Ele chega na sala já é dando sorriso para os seus alunos, já é perguntando como estão e dizendo: olhe, se você está bem, nós vamos melhorar mais ainda. É alguém que traz alegria, alguém que traz motivação. A educação e o ensino são fenômenos de interação psicológica e social. O aluno pode não estar bem, mas com a palavra positiva do professor, o seu psicológico automaticamente vai melhorar. Por isso, exige comunicabilidade e dedicação aos educandos e aos seus problemas. Converse com o seu aluno. Por que você não veio à aula semana passada? Senti tanta sua falta. Tenha um grupo com sua turma, porventura, se você ainda não tem. Por que você não veio? Não reclame, não brigue, não se estresse com o seu aluno que não veio para a aula, não. Que isso não vai resolver, não. Só vai piorar a situação. Quem concorda? Amém, pastor. Amém. Pode, Você posso dar uma reclama. dica, pastor? Diga lá, meu amado. Com o WhatsApp hoje, né, Facebook, você tem mais facilidade de ter acesso ao aluno. Então, de repente, se o aluno está faltando muito, ou você quer chamar a atenção de alguém para a escola, você pode fazer um convite, né? Pesquisar uma imagem aí, um convite no Google, e fazer um convite próprio para aquela pessoa mesmo, com o nome dela, e mandar no PV dela. Isso. A pessoa com certeza vai se sentir bem mais importante, né? Vai ver que ela Mais está fazendo motivada, falta. né? Sim, Irmão, sim. quando aparecer aí, faltam 10 minutos para acabar a reunião, me diga. Ainda não apareceu, não? Não, não. Ainda não. Pronto, porque o assunto está tão bom, aí eu crio outra reunião para a gente terminar rapidinho, tá? Ok. Olhe, Pastor, outra, outra irmã aí, uma irmã aí que está falando, pode ler essa daí. O professor da e escola, pastor, diga, a respeito das dinâmicas que o senhor falou aí no grupo, aí agora, realmente elas mudaram a minha forma de dar aula na minha classe. graças a Melhorou Deus por isso. muito com as dinâmicas, parece que abriu mais a mente das minhas irmãs e o interesse pela aula, ele aumentou muito depois que eu comecei a aplicar dinâmicas. Que bênção, né? Ó, irmão, e algumas rapidinho, porque, como eu disse, no final a gente vai abrir o espaço para os irmãos fazerem os depoimentos, combinado? Por isso que eu quero que você diga quando aparecer 10 minutos, certo? Ó, algumas características que ajudam a identificar um professor vocacionado. A irmã que estava fazendo esse breve relato, leia aí, por favor. A irmã Cleide estava falando. Algumas características que ajudam a identificar o professor vocacionado. Precisa ter um bom temperamento, o aspecto da personalidade responsável pela forma habitual, constante de agir, peculiar de cada indivíduo. O professor deve entusiasmar-se com seu aluno ao ponto de contagiá-lo. Olha, só aqui um breve. Talvez poucos de vocês estão no meu Face, mas se mandar convite, pode mandar num message, diga que é do grupo DVD que eu aceito na hora, tá bom? Por exemplo, é o meu Face que eu publico, eu dou aula secular. O que eu falo para os meus alunos? Sempre nessa aula.
eu acredito que nossa sala de aula será a melhor do ano, a que terá o melhor resultado. E eu começo nessa conversa, começo entusiasmando, começo falando, começo dando um incentivo. No final das contas, irmã, geralmente não dá outra para a glória de Deus. O incentivo é muito, muito importante. Olha, o bom temperamento, por isso que eu digo, o professor, irmão, ele tem que ter um equilíbrio muito grande. Porque tem alunos, principalmente professores de alunos adolescentes, que os adolescentes realmente, às vezes, podem tirar a gente do sério, irmão. E aí, nessa hora, o equilíbrio vale muito, viu? Então, o entusiasmo do professor tem que ser algo tão, vamos dizer, mas tão de uma maneira tal que jamais ele pode entristecer de maneira nenhuma o aluno. Olhe, eu costumo dizer, o professor tem que começar sua aula animada e terminar sua aula mais animada ainda. O professor da EBD e seus desafios. Algumas características que ajudam a identificar o professor vocacionado. Primeiro, ele precisa ter um amor pedagógico, respeito, amor sincero ao aluno, demonstrando-se simpatia, interesse natural e desejo de auxiliar nos problemas e anseios. Ninguém se importa pelo que temos a comunicar, a não ser que perceba que nosso interesse está centrado nele pessoalmente. Ou seja, o professor, irmão, o aluno tem que ver no professor um amigo, alguém que está me ajudando, alguém que tem interesse por mim pessoalmente. Amém? Amém. Outro irmão que ainda não participou, outra irmã, por gentileza, leia. Eu vou ler. Quem é o irmão que vai ler? Sandriel. Pode ler, meu irmão. Fique à vontade. Algumas características que ajudam a identificar um professor vocacionado. Precisa ser um bom aluno. Existe uma frase que diz assim: quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Já ouviram essa frase? Sim. Pronto. Então, Sim, é meu lema. pronto. Quem não senta para aprender, como é que vai levantar para ensinar? E às vezes o professor da escola bíblica é comunicado para uma reunião pastoral geral e o professor não vai. Não dá certo. Pode continuar, irmão Sandriel. Aproveitando aí, até mesmo porque o professor ele precisa estar todo inteirado da aula e demais assuntos. Por isso que a responsabilidade dele de aprender tem que ser mais ainda do que o aluno. Porque assim, Olha, durante a aula, surgem umas outras perguntas que não são do conteúdo da lição. E às vezes o professor tem que estar inteirado também de outros assuntos. irmãos, vamos lá. O irmão Sandriel continue de novo. Não, eu estava observando aí sobre o professor precisa ser um bom aluno. E realmente isso é uma verdade, porque o professor ele precisa estudar muito. Principalmente, por exemplo, eu sou professor da classe de adolescentes. É o primeiro ano que eu estou dando aula na classe de adolescentes. As minhas classes sempre foi de adultos e jovens. E essa classe de adolescente, ela pergunta muito. E muitos assuntos que às vezes não estão na lição. Pronto, meu irmão, Então, mas deixa eu dizer, é o Sandriel que está falando, é? isso. Pronto, pode deixar eu lhe dar, assim, nada contra a sua posição, mas como é que a gente trabalha aqui? Vou só falar. Eu não estou dizendo que a maneira do irmão está equivocada ou não. É bom a gente, desde já, principalmente os adolescentes, isso é a minha visão, entenda. Não estou dizendo que você vai fazer isso, não. E eu estou falando até para os demais irmãos ouvirem também, tá certo? Olha, nós estamos aqui, nós somos maduros, nós podemos ouvir vamos dizer, a opinião, né? A minha opinião é que o professor, principalmente de adolescente, porque já, né, como você acabou de dizer, é nessa fase dos porquês e tudo mais. Eu já trabalhei também com adolescente muito tempo
E o ideal seria, por exemplo, começar a surgir perguntas que não tem nada a ver com o assunto. O irmão não pode deixar essas perguntas desconexas ao assunto ficarem, irmão, ganhando espaço no nosso assunto da escola bíblica. Por quê? Vou já lhe dizer. Por quê? Porque daqui a pouco poderão ter perguntas absurdas, viu? E mostre logo no início da aula. Nós vamos tentar manter o foco da lição. Alguma pergunta que não tem nenhum relacionamento com a lição, o jovem, o adolescente depois, fale comigo no privado que eu tenho o maior prazer de lhe atender. Mas aqui o nosso assunto, o foco é o tema da lição. Porque se não for, irmão, a lição fica sem graça, a lição para muitos perde, assim, vamos dizer assim, a graça. Vocês me entenderam, meus irmãos? Você está correto. Você está correto, professor. O que eu quero dizer é o seguinte, que o professor, ele precisa ser um bom aluno, ou seja, estudar, mesmo que seja uma pergunta que desconecta lá com a sala, o conteúdo da lição, você precisa, outrora, responder esse aluno, tá entendendo? Então, assim, o que eu quero frisar é a necessidade do professor estudar. Pronto, Porque você muitas também. das Ótimo. vezes. Pronto, irmão, rapidinho. Ótimo. Agora, olha, o professor, ele precisa estudar, ele tem que conhecer o funcionamento da mente dos seus alunos para educar melhor, como diz aqui, um segundo aspecto, tá certo? Mas o que eu queria, para terminar aqui o nosso assunto e continuar, olha, o que eu queria dizer é que também, isso também deixa os alunos confortáveis. Você dizer, irmão, algum assunto, só um exemplo, tá? Algum assunto que você deseja saber, que não está ligado ao nosso assunto, olhe, lembre-se que eu nem tudo sou obrigado a saber de tudo, mas eu prometo a vocês que vou pesquisar e tirar dúvida de vocês. Não, o professor também, ele tem que ter a humildade de dizer que também, irmão, ele não tem condição de saber tudo. O que você acha? Eu sempre digo isso para os meus alunos, porque tem assuntos, irmão, que ninguém vai pesquisar na hora. Gente, depois eu trago e dou a resposta para a pessoa sobre o assunto que o aluno colocou, porque na verdade, irmão, eles colocam assuntos desconexos mesmo. Mas o ideal é que a gente, vamos dizer assim, né? Deu um basta, né? Cleo Ronaldo. Diga. E quando isso parte do professor, ele foge totalmente do tema da lição, porque tem acontecido aqui e essa semana 3 jovens me chamaram e comunicaram que o professor está fugindo muito do tema da lição. Pronto, deixa eu só lhe dizer para a irmã. Isso acontece porque o professor está despreparado. Aí ele quer encher linguiça, me perdoe, viu? Uhum. Você está entendendo? Não, qualquer professor despreparado, ele ama um tema fora da lição. Porque o bichinho não se preparou, não teve tempo, não sei o que aconteceu. Ou então ele até tentou se preparar, mas não teve suporte. Tem N situações, a irmã entende? Sim. Né? Aí então o que cabe? Cabe ao superintendente se reunir, conversar com muito amor com esse professor e ter muito cuidado para não dar muito ouvido ao aluno. Lembre-se, você nunca pode se demonstrar contra o professor e a favor do aluno. O professor é em primeiro lugar. Uhum. Certo? Por que o professor é em primeiro lugar? Porque se ele estiver motivado, se ele se sentir que o seu superintendente, o pastor está do seu lado, ele vai fazer com que também os alunos possam vir para o lado deles. Tá bom? Isso é uma coisa muito, vamos dizer assim, até psicológica mesmo, viu? À medida que o professor sente que o superintendente, que o pastor não está do lado dele, viu, o ministério dele acaba. Tipo assim, eu posso dar um exemplo? Pode.
O aluno veio me contar, um exemplo, um aluno, professor, superintendente, tio, não sei o que, como chama, irmão, nosso professor, ele não sabe dar aula, não, ele fica só falando coisa que não tem nada a ver. Se você der ouvido, o bicho pega. Aí você fica só com a mosca na orelha, vamos dizer assim, mas a Uhum. sua resposta para aquele aluno deve ser, pelo menos, depois os irmãos que estão me ouvindo vão confirmar ou não. Entenda, eu não sou o dono da verdade. Estou aqui apenas aprendendo com vocês. Você vai dizer apenas para Amém. ele. Você, você apenas vai dizer para o aluno. De repente é porque o seu professor pode estar muito cansado. Você tem que criar uma situação para que não demonstre para o aluno que você não está a favor do professor. Eu posso dar uma opinião, pastor? Diga. Eu também, a minha opinião é que esse superintendente, ou a irmã Dilma, não sei qual é a irmã que está falando, ele poderia assistir uma aula junto com os alunos, porque pode, né? O superintendente aí tem toda a liberdade de assistir uma aula junto com os alunos, e se caso seja constatado que Samuel, essa informação ela é verídica, o, o superintendente chamaria o professor e dizia, olha, querido, eu, eu assisti a sua aula, eu acho que você precisaria, eu quero lhe ajudar com alguns subsídios para você melhorar essa aula, que já está uma aula boa, mas eu quero que você melhore essa aula e e esse superintendente ele começaria dando esse subsídio, ajudando, dizendo, olha, se você precisar eu imprimo essa imagem para você mostrar, porque às vezes esse professor ele acha que o que ele está fazendo é o bastante e a gente sabe que sempre pode melhorar. E pronto, é eu creio verdade que mesmo. essa saída também seria muito boa para a irmã estar botando em prática lá com esse Pronto, professor. de E maneira nenhuma. aqui na minha cidade, aqui em Belém, eu chamo de sentar na jumenta e entrar no mato e se perder. E trazer esse professor e a jumentinha de volta para o caminho certo e botar ele num caminho melhor, né? Eu acho que é isso que precisa também, que iria ajudar tanto essa escola como esse professor a melhorar a aula dele. Pronto, minha irmã, pois vamos dar continuidade, né? Eu gostaria de dizer que eu já estou praticamente já enviando outro link, porque os irmãos querem continuar a reunião. Sim, Sim. Pronto, Até chegar a outra hora da minha outra reunião aqui pronto, no olha. Maranhão. Então, meus irmãos, só um minuto.